e vem conhecer como foi a evolução do slasher no cinema. E é inegável que um dos gêneros mais importantes do cinema de terror é o cinema slasher. E é inegável que um dos estilos de cinema mais importantes para o cinema é o terror slasher, pela forma como ele gera muita bilheteria e, mais do que isso, pelo sucesso que ele é hoje em dia. O gênero que fez vilões se tornarem queridinhos da cultura pop e que fez com que adolescentes se tornassem o vilão dos seus próprios filmes. E hoje eu vou explicar como que foi a origem do slasher até os dias de hoje. Mas pra gente começar o vídeo, a gente tem que falar das raízes do slasher. E pode-se dizer que o filme de slasher existe desde o começo do cinema. Afinal, em 1960, Alfred Hitchcock lançou o seu filme chamado Psicose. E o Psicose já é considerado praticamente um slasher. Afinal, Norman Bates, ele era aquele personagem que ele era uma figura misteriosa, que matava sem ter medo nenhum. O filme já passava um pouco no isolamento. E ele é considerado um dos primeiros slashers do cinema. Afinal, pela forma como a narrativa de suspense era feita, ela acabou influenciando filmes que vieram a partir daí, usando muito da base do que o Psicose fez. E por isso que eu fiz um vídeo recente aqui no canal, que eu recomendo que quem não viu veja, falando sobre a genialidade do Hitchcock dentro dos filmes de terror. Lá eu falo muito sobre Psicose. Como eu falei, ele foi a base. Mas se foi nos anos de 1960 que Psicose conseguiu fazer com que o slasher começasse a andar, quem criou elementos para fazer com que ele ficasse mais forte foi um filme lançado em 1974 chamado O Massacre da Serra Elétrica. Nesse filme ele já apresenta elementos que são presentes até hoje dentro do slasher, como por exemplo, um vilão mascarado. O Leatherface nada mais é do que isso. Ele é aquele vilão que usa uma serra elétrica, segue atrás das pessoas matando elas. Outro fator, o isolamento. Quando você pensa no isolamento em filme de slasher, muito do Massacre da Serra Elétrica começou aqui também. Afinal, são jovens que estão indo para o México e acabam caindo numa casa de um abatedouro onde fica muito longe da cidade, onde eles não vão ter comunicação fácil para sair dali. Outro elemento são os adolescentes, algo que também não tinha no Psicose. Quando você pensa nos adolescentes, são eles que vão ser caçados e mortos ao longo do filme. Por isso que muita gente, inclusive, até fica em dúvida se o Massacre da Serra Elétrica não deveria ter mais homenagens ou mais reconhecimento como um terror moderno. Mas quando você pensa nisso, foi esse filme que conseguiu criar elementos fundamentais para o que seria o slasher até hoje. Mas ele não é muito considerado o pai do slasher, o Massacre da Serra Elétrica, apesar de criar metade dos elementos modernos, por causa que agora sim a gente vai entrar na era de ouro dos slashers, que foi nos anos 80, e aí a gente vai falar sobre quem é considerado o pai do slasher. E é um filme lançado em 1978, poucos anos depois do Massacre da Serra Elétrica, escrito por John Carpenter, que é o filme Halloween. Halloween, ele é considerado o pai dos slashers. Por quê? Porque ele criou as regras do que seriam esse universo. E a partir de Halloween, foi o filme que fez com que todos os outros seguissem o seu padrão. O que Halloween fez? Halloween criou o seu monstro icônico, que era o Michael Myers. Ele também criou a ideia dos adolescentes, como por exemplo a Final Girl. A Final Girl, para quem não sabe no cinema, é aquela personagem que ela é a pura de um filme de slasher. Ela é aquela personagem que ela não faz sexo, ela não usa droga, ela não bebe e ela é certinha. No fim, ela é que vai sobreviver e provavelmente derrotar o monstrão. Ele também criou elementos que são fundamentais para o slasher a partir dali. Quem faz sexo morre, quem usa droga morre, quem consome álcool morre, ou quem é mal por algum motivo, faz alguma coisa errada, vai morrer. Outro elemento importante foi o começo da trilha sonoras fundamentais para esses personagens, algo que não tinham até ali. Você também tinha o elemento de contar uma origem para aquele personagem. O que acaba acontecendo? Quando você pensa nos elementos fundamentais do que são o slasher até hoje em dia, que é ter um monstro gigante que quase não fala e persegue as pessoas, adolescentes morrendo, inclusive vilões grandes que andam e depois aparecem no lugar na frente do outro mesmo andando. Você ter a ideia do sexo como um tabu, você ter a violência como um tabu, as mortes muito mais pesadas e a Final Girl, tudo foi construída aqui. Aqui estabeleceu o que os filmes de slasher tinham que ter para fazer sucesso a partir daqui. Então por isso que o Massacre da Serra Elétrica não é considerado o rei dos slashers, e sim o pai é considerado o Halloween, porque ele criou as regras fundamentais que a partir daqui os filmes seguiram. E não sou eu que estou falando.
todas as produções que falam sobre o slasher mencionam o Halloween como essa pedra fundamental para poder existir. Mas apesar do Halloween ser essa pedra fundamental, não dá para dizer que a Era de Ouro existiu por causa dele. A Era de Ouro existiu por causa de um outro vilão muito importante para os filmes de terror, que é o Sexta-feira 13, que lançou em 1980. Esse filme, ele sim é o fundamental. Porque o Halloween ele fez seu sucesso, ele deu seu dinheiro, ele mostrou a importância do gênero, mas quem mostrou que esse gênero poderia realmente dar certo, que fez com que Hollywood desse uma visão diferente, foi Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 foi um filme que custou muito barato. Ele custou tão barato que, por exemplo, hoje em dia, com uma câmera super potente de cinema, você consegue comprar fazer uns 3, 4, 5 Sexta-feira 13. Era um filme realmente muito barato pra época. E quando você, apesar de ter uma atriz que fazia a mãe do Jason, que era grande, o resto era um elenco pequeno, se era numa locação que não tinha muito custo, então tudo isso acabou fazendo com que o filme ficasse muito barato. Só que só na pré-estreia do filme, tinham filas quilométricas para saber o que ia acontecer naquele cinema. Isso fez com que o filme desse uma bilheteria muito alta. Com isso, Sexta-feira 13 foi o filme que provou para o cinema que o terror dá muito dinheiro e, mais do que isso, provou que o slasher é o que iria dominar o cinema a partir dali. De novo, Halloween fez sucesso, mas não o suficiente para ter essa reviravolta no cinema. Sexta-feira 13 sim. E aí, quando Sexta-feira 13 deu certo, que foi bem no começo, nos anos 80, no primeiro ano, pode ser assim, os anos 80 e até metade dos anos 90, só teve slasher no cinema. Você teve A Hora do Pesadelo, que vinha com o Freddy Krueger, que se tornou um marco no cinema. Você tinha o Chuck, o Brinquedo Assassino, também surgiu nessa época. Você tinha continuações de Halloween, continuações de Massacre da Serra Elétrica, continuações de Sexta-feira 13, sem contar alguns outros filmes de slasher que nunca fizeram tanto sucesso, mas que também surgiram nesse período. Foi o período durante 10 anos onde, com certeza, você iria ver um slasher no cinema. Mas como você tem um auge, depois do auge é muito difícil você manter. Então é muito comum que depois do auge venha um certo declínio. E foi isso que aconteceu aqui. Quando chegou nos anos 90, quando você pega praticamente 15 anos de cinema, dos anos 80 até 95, por exemplo, só teve filme de slasher atrás de filme de slasher. Só que o slasher, apesar de ter sido revolucionário no começo dos anos 80, nos anos 90 já se tornou algo repetitivo. Como eu falei, Halloween tinha uma fórmula. Essa fórmula foi repetida em todo o slasher que saía, seja as continuações ou os novos filmes. Então enjoou. As pessoas viam o slasher, a partir dos anos 90, como algo praticamente antiquado, cansativo e que não aguentava mais. Até que o Wes Craven chegou. O Wes Craven chegou e ele trouxe o seu filme Pânico. E ele vinha com a ideia de refrescar aquele lugar, trazer um novo ares. E ele conseguiu, porque ele conseguiu reinventar o slasher. Porque o que ele fez? Ele usou a metalinguagem. E isso é a forma mais comum das pessoas usarem quando um gênero acaba ficando cansativo. Quando você tem um gênero que faz muito cansativo, porque as pessoas cansaram de ver a mesma coisa, o que você faz? Você faz sátira em cima daquilo que faz sucesso. Assim você conversa com um público que já está acostumado com aquele gênero num ponto que ele se sente dentro das suas piadas, dentro do seu mundo. E foi isso que o Pânico fez. O Pânico, ele é sim um filme de slasher. Um dos melhores pra mim, um excelente filme de slasher. Mas ele nada mais é do que uma metalinguagem. Tudo que as regras que o Pânico criou, aqui faz sátira. Pela forma como a pessoa morre, como o vilão existe, como ele acaba tropeçando. Até existem referências de outros slashers aqui dentro. Tanto que, numa parte do filme, do primeiro Pânico, tem um momento que eles estão assistindo Halloween para explicar o que é o conceito do mundo. Realmente é uma metalinguagem. Realmente é um filme que faz piada com o gênero. Ele é dentro do gênero e faz piada com o próprio gênero. Isso foi tão genial e tão incrível pra época que todo mundo meio que quis ver mais. Tanto que Pânico conseguiu uma franquia a partir dali que está viva até hoje em dia. Então a queda aconteceu no começo dos anos 2000 por causa que ninguém aguentava mais. Mas ela teve uma reinvenção quando surgiu o Pânico, provando que dá sim para fazer slasher. Dá sim para manter o gênero, desde que você seja criativo para poder fazer isso. Depois, no começo dos anos 2000 até os anos de 2010, pode-se dizer assim, o slasher viveu um momento meio complicado. Foi um momento de remakes, reboots. Foi quando eles quiseram tentar voltar com as franquias, mas de um formato mais moderno, colocando mais os conceitos atuais do terror que tinha. Saiu o reboot de Olhos Famintos, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, o Chuck, todo mundo ganhou ali o seu remake, a maioria, quase todos deram errado, o Massacre da Serra Elétrica também ganhou, mais de um, todos deram errados. Tentaram ser muito mais agressivo, tentaram ser muito mais sanguinolento,
mas perderam a essência e a alma e a franquia acabou não dando tão certo. Tentaram voltar, mas não deu certo. Até que a gente chega hoje em dia, que seria o terror slasher moderno. Porque recentemente os slashers estão ganhando uma nova cara no cinema. O Halloween tentou voltar, o Chuck tentou voltar com a sua série de TV. Você também teve agora, você tem novos anúncios vai ter uma nova série Sexta-feira 13. O Pânico continuou com seus filmes. E o que seria o terror moderno? Se nos anos 80 o slasher era vilão contra mocinho, e no final dos anos 90 era a reinvenção, e aí quando você pensa nos anos 2000 era a mesma coisa, só que feita com terror moderno, o que os anos atuais podem trazer de novo? O que eles trazem de novo é revisitar essa franquia, só que de uma forma de discutir os assuntos atuais. O que o cinema atual discute? O terror psicológico. O terror psicológico, ele usa o terror para poder discutir assuntos muito mais sérios e muito mais profundos. Então é isso que meio que o slasher é hoje em dia. Eles pegam grandes vilões como Ghostface, ou como, por exemplo, o Mike Myers, que são os dois que estão no momento saindo filmes, e o que eles fazem com eles? Eles discutem mais profundamente como que é praticamente um pós-guerra. Quando você pega o Halloween, ele pega a Lauren e ela discute praticamente como que ficou a vida dela depois disso, o pós-trauma dela, como que aquilo afetou a sociedade, como aquilo afetou a cidade, como aquilo afetou as pessoas que estão à sua volta e a sua família. O filme não foi para aquela continuação de, olha, ele está de volta, nós temos que sobreviver. Não, ele pegou o vilão e discutiu assuntos modernos, assuntos atuais, que são as pessoas que sofrem com crises existenciais, com traumas de infância. E isso foi interessante. O mesmo vale pro Pânico, que também foi para esse caminho de traumas de infância, de pessoas tentando ser julgadas pelo crime que não cometeu. Então é isso que o slasher moderno é. Ele usa os vilões, ele segue as regras, mais ou menos, mas quando você pensa como um todo, o terror moderno ele se atualizou porque o cinema moderno de terror pede, que é terror psicológico. As pessoas não querem mais só morte pela morte, elas querem a morte, mas com uma justificativa. E o slasher está indo muito para esse caminho. O caminho moderno dele, e que está sendo feito vamos discutir as pessoas que estão lá. Vamos discutir não o monstro. Vamos discutir o monstro também. Vamos discutir o monstro, as pessoas e como aquela afeta a vida deles de forma geral. Você pode assistir esses filmes hoje em dia, você vai ver que você vai sair com discursos e ideias muito mais profundos do que os filmes dos anos 80 entregavam. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu filme de slasher preferido? O que você achou da evolução? Qual desses períodos foi o seu preferido? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.